Selena sonhava em ter 6 filhos. Foi assassinada sem ter nenhum. Seu irmão teve 8 e acabou preso por não alimentá-los. 16 de agosto de 2017. Corpus Christi, Texas. Um homem entra no tribunal do condado de Nueces. Ele veste um terno preto. Ao lado dele, seu advogado. As câmeras da Cris TV o acompanham. Repórteres gritam seu nome. Abraham Quintanilla. O terceiro. A.B. Quintanilla, o irmão de Selena. 2 semanas antes, seu nome havia aparecido em uma lista. Os 10 fugitivos mais procurados do Texas. Ao lado de estupradores. Ao lado de pedófilos. Ao lado de assaltantes armados. Seu crime: dever $7.000 de pensão alimentícia a um de seus 8 filhos. A juíza Madry o observa do alto do tribunal. Seus olhos não demonstram nenhuma piedade. Senhor Quintanilla, diz ela, o senhor tem 8 filhos. 8, e um deles passou fome porque o senhor preferiu comprar carros novos. Ela faz uma pausa. Vou mandá-lo prender. Vou colocá-lo em uma cela para que pense em 2 coisas: sua responsabilidade como pai e os direitos do seu filho. Os oficiais se aproximam, seguram a B pelo braço. As câmeras registram tudo. O irmão de Selena Quintanilla é preso por abandonar os próprios filhos. Mas há algo que ninguém menciona naquele momento. Algo que torna essa história ainda mais cruel. Selena queria 6 filhos. Em uma entrevista que existe em vídeo, ela disse isso claramente. Um ano depois, estava morta. 0 filhos. A B teve 8, com 4 mulheres diferentes, e abandonou vários deles. Esta é a história dos filhos que Selena nunca teve, e dos filhos que nasceram no lugar errado. Nos próximos 50 minutos, você vai ver o vídeo em que Selena fala sobre os 6 filhos que sonhava ter. Existe também uma gravação em que Chris Pérez, seu viúvo, confessa algo devastador sobre o dia em que ela morreu. Uma culpa que quase o destruiu. Vamos voltar a isso. Existem documentos judiciais que revelam exatamente quanto dinheiro a Saber Ledbetter deve a cada um de seus filhos e por quantos anos deixou de pagar. Os números são piores do que você imagina. E existe uma carta que Selena escreveu, em que fala de bebês, de um futuro que nunca chegou. Essa carta ficou escondida por 20 anos. Mas antes de chegar a isso, você precisa entender uma coisa. Precisa entender por que Selena nunca teve filhos. E isso começa 23 anos antes da sua morte. 1971. Corpus Christi, Texas. Nasce Selena Quintanilla, a caçula de 3 irmãos. Seu pai, Abraham Quintanilla, olha para ela no hospital e pensa em uma única coisa: redenção. Abraham havia sido cantor nos anos 1950, em um grupo chamado Los Dinos, adolescentes mexicanos no Texas tentando vencer em um estado que os rejeitava. Gravaram alguns discos. Venderam algumas milhares de cópias. Tocaram em bailes, restaurantes, salões pequenos. Abraham sonhava com estádios, fama, reconhecimento. Isso nunca aconteceu. Em 1959, ele foi convocado para o serviço militar. Quando voltou 2 anos depois, os Los Dinos haviam acabado. Seus amigos seguiram em frente sem ele. Durante 20 anos, Abraham trabalhou em empregos que odiava: funilaria, fábrica, trabalhos pesados. Chegava em casa com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de ressentimento, convencido de que tinha talento e que o mundo o havia roubado. Agora ele tinha 3 filhos, 3 chances, e a mais nova, Selena, tinha algo especial. 1975. Selena tem 4 anos. Abraham compra um bajo para seu filho AB. Ensina acordes, dá aulas. Selena observa tudo da porta, vê a atenção que o pai dá ao irmão, vê o presente. Para ela, não há nada. Ela faz uma birra de criança de 4 anos. Pega um microfone de brinquedo e começa a cantar todas as músicas que conhece. Abraham escuta do outro cômodo. Ele para. Aquela voz. Aquela menina tem algo que ele reconhece. Algo que ele mesmo já teve. Algo que pode ser explorado. Naquela tarde, Abraham reúne os 3 filhos. AB no baixo, Suzette na bateria, Selena como vocalista. Selena e Los Dinos. O mesmo nome da banda do pai. A infância de Selena termina naquele dia. Ela tem 4 anos,
Mas vamos voltar a 2017, a prisão de AB, porque você precisa entender algo antes de continuar. Os 8 filhos de AB Quintanilla nunca pediram para nascer, nunca pediram para ter um pai ausente. E Selena nunca pediu para morrer antes de ter os seus. Mas houve um momento específico, em que tudo poderia ter sido diferente. 31 de março de 1995, Days in Corpus Christi, quarto 158. Yolanda Saldívar aponta um revólver calibre .38 para Selena Quintanilla. Chris Pérez, marido de Selena, está em casa, a quilômetros de distância. Chris sabe que Yolanda tem aquela arma. Selena contou a ele dias antes. Ela me mostrou a arma, disse Selena, mas disse que vai devolver. Chris acreditou. Anos depois, em uma entrevista, Chris confessou algo que o destruiu por dentro. Eu vivi com muita culpa. Eu sabia que Yolanda tinha uma arma. Eu devia ter feito alguma coisa, devia ter ido ao motel, devia ter protegido Selena. Essa culpa quase o matou. Mas há mais nessa história. Algo que Chris não disse naquela entrevista. Algo que ele revelou anos depois em uma conversa privada que acabou vazando. Vamos voltar a isso, porque o que Chris revelou muda tudo o que você acha que sabe sobre aquele dia. Por enquanto, voltemos à infância de Selena, porque para entender por que ela nunca teve filhos, você precisa entender como ela cresceu. 1979. Selena tem 8 anos. Abraham abre um restaurante chamado Papagaios. Investe tudo, faz empréstimos, constrói um pequeno palco nos fundos. É ali que seus filhos se apresentam. Selena canta 4 horas por dia depois da escola, de segunda a domingo, sem descanso. As pessoas aplaudem. Algumas deixam gorjetas, notas de $1 dentro de uma lata. Mas Selena tem 8 anos. Ela deveria estar brincando, deveria estar fazendo amigas. Em vez disso, está trabalhando. Uma professora chamada Marilyn percebe algo. Selena chega exausta todas as manhãs. Olheiras profundas. Às vezes, dorme na sala de aula. Marilyn pergunta: "O que você faz depois da escola?" "Canto no restaurante do meu pai", responde Selena. "Até às 10 da noite, todos os dias." Marilyn sente que algo está errado. Faz o que acredita ser certo. Liga para o Serviço de Proteção à Criança. "Há uma criança sendo explorada", diz ela. "Ela precisa de ajuda." Quando Abraham descobre, explode. Liga para Marilyn, grita com ela: "Cuide da sua vida." E tira Selena da escola. Selena tem 10 anos. A partir de agora, estudará por correspondência, dentro de um ônibus. Nunca mais voltará a uma sala de aula. Mas aqui está algo que quase ninguém sabe. Algo que não apareceu no filme de 1997. Algo que a Netflix não mostrou na série. Marilyn não foi a única pessoa que ligou para proteção à criança. Houve uma segunda ligação, 2 meses depois, feita por outra fonte. E essa segunda ligação quase destruiu a família Quintanilla. Quase levaram os 3 filhos embora. Quem fez essa ligação? Ainda não posso dizer. Essa pessoa está viva. E o que ela revelou é devastador. Vamos voltar a isso. 1981. O restaurante quebra. Recessão econômica. Queda do preço do petróleo. O Texas afunda. Abraham perde tudo. A casa, as economias, tudo. Ele compra um velho ônibus escolar amarelo, Big Bertha, enferrujado, motor quebrado, bancos rasgados. Aquele ônibus vira a casa da família. Eles passam a tocar em qualquer lugar, casamentos, festas de 15 anos, bares, esquinas. $50 por noite. Às vezes 100, se tiver sorte. Selena faz 11 anos naquele ônibus, depois 12, depois 13. Sem festas, sem amigas, sem infância, só música. E isso é tudo o que Abraham precisa que ela tenha. Mas algo aconteceu dentro daquele ônibus. Algo que Suzette revelou em uma entrevista em 2019 que quase ninguém viu. Suzette disse: "Havia noites em que Selena chorava. Dizia que queria ser normal, ir à escola, ter amigas." O repórter perguntou: "E o que vocês diziam a ela?" Suzette ficou em silêncio por alguns segundos e depois respondeu: "Dizíamos para ela aguentar, que era temporário,
que quando ficássemos famosos tudo valeria a pena. O repórter insistiu. Você acha que valeu a pena? Suzette começou a chorar. Ela não respondeu. Em 1989, Selena tem 18 anos. Ela conhece Chris Pérez, guitarrista, cabelo comprido, quieto, talentoso. Pela primeira vez na vida, Selena sente algo que não é trabalho. No começo é amizade, depois vira outra coisa. Um dia, Suzette os pega se beijando dentro do ônibus. Ela corre para contar a Abraham. Abraham explode. Demite Chris na hora. Sua relação com Selena acabou, ele diz. Depois enfrenta Selena. Se você continuar vendo esse rapaz, eu acabo com a banda. Tudo acaba. Selena tem 19 anos, trabalha desde criança. Sacrificou a infância inteira por aquele sonho. Ela concorda, diz que entende, mas é mentira. Durante 1 ano e meio, Selena e Chris se veem escondidos. Restaurantes do outro lado da cidade, parques onde ninguém os conhece. É uma relação clandestina, cheia de medo. Mas também é a única coisa na vida de Selena que é realmente dela. Até Abraham descobrir de novo. Dessa vez, durante uma turnê. Abraham entra furioso no ônibus, os vê juntos, encara Chris. Você é um câncer na minha família, ele diz. Depois olha para Selena e toma uma decisão. 2 de abril de 1992. Selena e Chris fogem juntos. Dirigem até o condado de Nueces e se casam em segredo. Sem família, sem festa. Sem o vestido branco que Selena sonhava. Apenas os dois e um juiz. Quando Abraham descobre, passa semanas sem falar com Selena. No fim, cede, mas nunca perdoa. E aqui vem a primeira promessa que eu fiz. Existe uma entrevista de 1994. Um repórter pergunta a Selena sobre o futuro. Ela sorri. Eu adoraria ter filhos no futuro. Acho que isso faz parte da minha feminilidade. Algo que sinto que me falta como mulher. Ela faz uma pausa. Mas mais para frente. Sinto que preciso cumprir todas as metas que tenho em mente primeiro. O repórter concorda, mas Selena continua. O sorriso fica ainda maior. Mais pra frente, quando eu tiver tempo para cuidar dos meus filhos. Claro que vou ter filhos, 6. As pessoas riem. Selena ri também. É uma risada cheia de esperança. Esse vídeo existe, você pode encontrá-lo. Selena tinha 23 anos quando disse isso. 1 ano depois, estava morta. 0 filhos. Mas há algo nesse vídeo que quase ninguém percebe. A forma como ela diz, quando eu tiver tempo. Como se soubesse. Como se sentisse que esse tempo talvez nunca chegasse. Por que eu digo isso? Porque existe outra gravação feita 2 semanas antes da morte de Selena. Uma gravação que ficou perdida por 15 anos e foi encontrada em 2010, em uma caixa de fitas antigas. Nessa gravação, Selena fala de filhos de uma forma diferente, mais sombria. Vamos voltar a isso. Enquanto Selena sonhava com 6 filhos, seu irmão AB já estava indo para o terceiro. Voltemos a 1988. AB tem 24 anos. Ele se casa com Evangelina Almeida. Em 1989 nasce o primeiro filho, um menino. Em 1991 nasce o segundo, uma menina. AB tem 27 anos, 2 filhos, e um casamento que já está desmoronando. Selena, com 20 anos, conhece esses 2 sobrinhos. Pega no colo, brinca, adora. Ela diz a Chris, um dia vamos ter filhos assim. Chris responde, quando você estiver pronta. Em breve, diz Selena. Talvez em 2 anos, quando eu terminar o álbum em inglês. Mas esse álbum nunca foi terminado. Em 1995, Selena começa a gravar Dreaming of You, seu álbum crossover. O grande sonho. Ela grava 4 músicas, faltam 8. O plano era terminar o disco em maio, lançar em julho, conquistar o mercado pop em inglês e então, finalmente, parar. Ter filhos. Selena diz à equipe, depois desse álbum, quero parar por 1 ano. Quero tentar engravidar. Suzette pergunta, você já contou isso para o Zé Papai? Selena balança a cabeça. Ainda não. Primeiro preciso terminar o disco, senão ele nunca vai deixar. Essa conversa aconteceu em fevereiro de 1995. Selena morreu em março, 31 de março de 1995. Selena vai ao Days Inn, quarto 158, encontrar Yolanda Saldívar.
Yolanda era presidente do fã-clube de Selena e também administrava suas boutiques de roupas. Mas Abraham descobriu algo. Yolanda havia desviado cerca de US$ 30.000, cheques falsos, contas fantasmas, roubo sistemático. Abraham quer documentos, provas, quer abrir um processo. Ele diz a Selena: vá ao motel, pegue os documentos, precisamos disso para os advogados. Selena não quer ir, está com medo. Yolanda vinha agindo de forma estranha. Dias antes, Yolanda havia mostrado uma arma a Selena, um revólver calibre .38. Comprei para me proteger, disse Yolanda. Mas me arrependi, vou devolver. Selena acreditou. Ela contou a Chris sobre a arma. Chris ficou preocupado. Quer que eu vá com você? Selena disse que não. Vai ser rápido. Só vou pegar os papéis. Volto em 1 hora. Chris a vê sair. Ela dirige até o Days Inn. Nunca mais a vê viva. O que aconteceu naquele quarto é conhecido por depoimentos, provas forenses e pelas próprias palavras de Yolanda durante a negociação que durou 9 horas. Selena entra no quarto, pede os documentos e Yolanda não os entrega, não os tem, ou não quer entregar. Há uma discussão, vozes elevadas, acusações. Selena diz a Yolanda que está demitida, que nunca mais quer vê-la, que ela traiu sua confiança. Yolanda saca a arma, Selena se vira e caminha em direção à porta. Yolanda dispara. A bala entra pelo ombro direito de Selena e rompe uma artéria principal. Selena corre. 107 metros até a recepção do motel. Chega gritando: me ajudem, levei um tiro. O funcionário pergunta: quem fez isso? As últimas palavras coerentes de Selena são: Yolanda Saldívar, quarto 158. Ela desaba. É levada ao hospital. Perde muito sangue. Entra em parada cardíaca dentro da ambulância. Os médicos tentam salvá-la por quase 1 hora. Às 22h05 declaram sua morte. Selena Quintanilla, 23 anos, 0 filhos. E aqui está o que Chris Pérez nunca se perdoou. Anos depois, naquela conversa privada que mencionei, Chris revelou algo. Ele disse: naquela manhã, antes de Selena sair, nós conversamos. Ela disse que estava com medo, que algo parecia errado. Eu disse para ela não ir, para mandarmos outra pessoa. O entrevistador perguntou: e o que ela respondeu? Chris começou a chorar. Ela disse: meu pai disse que tem que ser eu. E Yolanda não confia em mais ninguém. Se eu não for, nunca vamos recuperar os documentos. Chris continuou: eu disse: esquece os documentos, que seu pai vá. E ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse: você sabe que eu não posso dizer não para o meu pai. Ele fez uma pausa. Eu deixei ela ir, sabendo que estava com medo, sabendo que Yolanda tinha uma arma. Eu deixei ela ir porque não quis brigar com Abraham, porque sempre foi mais fácil fazer o que Abraham queria. Essa culpa me destruiu por anos. Essa entrevista nunca foi publicada oficialmente. Vazou em 2015. Abraham Quintanilla ameaçou processar quem divulgasse. Quase ninguém viu. Mas ela existe, mas há mais. Algo que descobri enquanto pesquisava esta história. Algo que muda completamente a forma como entendemos o legado de Selena. Em 2018, 3 anos depois de a carta de Selena ter se tornado pública, algo estranho aconteceu. Um dos filhos de A.B. Quintanilla, o mais velho, com 29 anos na época, publicou algo no Facebook. Ele apagou 20 minutos depois, mas alguém fez uma captura de tela. A publicação dizia: hoje visitei o museu da minha tia Selena pela primeira vez na minha vida. Tenho 29 anos e nunca tinha entrado. Sabe por quê? Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ser o filho do homem que não conseguiu ser nem metade do irmão que ela foi. Minha tia morreu querendo o que eu tive. Uma família, filhos. E eu cresci tendo o que ela nunca teve, mas me sentindo vazio, porque ter um pai ausente é quase pior do que não ter pai nenhum. Hoje vi uma foto dela segurando um dos meus irmãos. Ela olhava para ele com tanto amor, mais amor do que meu pai jamais olhou para mim em toda a minha vida. E eu entendi algo. Minha tia Selena vive em mim não pelo sangue, mas pela dor compartilhada. Nós dois queríamos algo que nunca recebemos de Abraham Quintanilla. Ela queria ser mais do que a G-estrela dele.
Eu queria ser mais do que o erro do meu pai. A publicação viralizou por alguns minutos e depois desapareceu. Quando repórteres procuraram AB para comentar, ele não respondeu. Quando ligaram para Abraham Quintanilha pai, ele desligou o telefone. Mas esse filho de AB falou em off com um jornalista local. Suas palavras nunca foram publicadas oficialmente, mas anos depois o jornalista as revelou em seu podcast pessoal. Ele disse: "A parte mais triste de toda essa história é que meu avô destruiu a filha com a ambição e meu pai destruiu os filhos com a negligência. E ambos fizeram isso em nome do sobrenome Quintanilha, esse sobrenome que milhões consideram lendário. Para nós, os netos, esse sobrenome é uma maldição. Crescemos sendo os filhos do irmão da Selena. Nunca fomos apenas nós mesmos, sempre uma nota de rodapé na história de outra pessoa. E o irônico é que minha tia Selena odiaria isso. Ela teria nos visto, nos conhecido, nos amado pelo que somos, não por quem somos filhos." Em 2021, algo mais aconteceu. Chris Pérez publicou no Instagram uma foto de Selena que ninguém nunca tinha visto. Selena sentada no chão de uma loja de bebês, cercada de brinquedos, sorrindo. Na legenda, Chris escreveu: "Essa foto foi tirada em outubro de 1994. Selena me arrastou para essa loja. Ficamos lá por 2 horas. Ela olhava berços, roupinhas, brinquedos e me perguntava o que eu achava de cada coisa. Eu disse: Amor, a gente ainda não tem filhos. Por que estamos aqui?" Ela me olhou e disse: "Porque eu quero saber o que vou comprar quando tivermos. Quero ter tudo planejado. Quero ser a melhor mãe do mundo." Tirei essa foto sem ela perceber, porque naquele momento eu a vi mais feliz do que em qualquer palco. 6 meses depois, ela estava morta. E essa loja fechou em 1998. Os brinquedos que ela tocou provavelmente estão em algum lixão hoje. Mas essa foto ficou como um lembrete de tudo o que poderia ter sido, e nunca foi. A publicação recebeu mais de 2 milhões de curtidas e meio milhão de comentários. Muitos eram de mães dizendo: "Isso partiu meu coração. Eu também planejei tudo antes de ter meus filhos." Outros comentários eram mais duros. Enquanto Selena sonhava nessa loja, onde estava a AB? Provavelmente abandonando um dos filhos dele. Abraham Quintanilha viu a publicação e ligou para Chris. A conversa foi gravada acidentalmente pelo sistema de segurança da casa de Chris. Abraham disse: "Por que você posta essas coisas? Por que continua falando dos filhos que Selena nunca teve? Você só deixa as pessoas tristes." Chris respondeu: "As pessoas merecem saber quem Selena realmente era. Não só a estrela, a pessoa, a mulher que queria ser mãe." Abraham disse: "Ela já é imortal. É uma lenda. Isso deveria ser suficiente." Chris respondeu algo que deixou Abraham sem palavras. "Para você é suficiente porque você conseguiu o que queria. Sua filha virou a estrela que você nunca foi. Mas o que ela conseguiu? Ela morreu sem filhos, sem a família que queria, sem nada que fosse realmente dela." Ah, Abraham desligou. Eles não se falaram por 2 anos depois disso. Há mais um detalhe, desta vez envolvendo Suzette. Em 2019, Suzette Quintanilha deu uma longa entrevista à Telemundo. Era sobre o museu, sobre o legado de Selena. Mas no final, o repórter fez uma pergunta inesperada. "Suzette, sua irmã queria 6 filhos. Seu irmão tem 8. Seu filho Giovan é o único neto Quintanilha da sua geração. Você já se sentiu culpada por ter apenas um filho?" Suzette ficou paralisada. Depois de um longo silêncio, respondeu: "Todos os dias. Eu me sinto culpada todos os dias. Selena me dizia: quando eu tiver filhos, nossos filhos vão crescer juntos, vão ser melhores amigos, vão ter a infância que nós nunca tivemos." E eu dizia a ela: "Sim, vamos ter muitos filhos. Nossas casas vão ficar cheias de crianças correndo." Aí ela morreu, e eu tive só um filho. E a AB teve 8 que não conseguiu criar. Essas 8 crianças cresceram sem conhecer a tia, sem ter a família que ela sonhou. E meu filho Giovan carregou toda essa expectativa sozinho. Ser o único neto, carregar o nome completo, honrar um legado que ele nunca pediu. Às vezes eu me pergunto,
Se eu tivesse tido mais filhos, isso teria sido o que Selena queria? Ou teria sido egoísmo meu tentar viver o sonho dela? Essa parte da entrevista nunca foi ao ar, mas circulou nas redes sociais e gerou um debate enorme. Os filhos e netos de figuras lendárias carregam um peso injusto. Giovan precisa viver honrando uma tia que nunca conheceu. Os 8 filhos de AB sentem que precisam se desculpar por existir, porque a tia queria filhos e não teve. Não há resposta fácil. Em 2022, algo inesperado aconteceu. Os 8 filhos de AB Quintanilla criaram um grupo privado no WhatsApp. O nome do grupo era Os que Selena Teria Amado. Nesse grupo, eles compartilham fotos, histórias, lembranças, mas principalmente apoio. Quando um deles passa por dificuldades, os outros estão lá. Quando alguém precisa de dinheiro para uma emergência, os outros ajudam. Quando alguém se sente sozinho, os outros escutam. Eles se tornaram a família que o pai nunca lhes deu, em homenagem à tia que nunca conheceram. Um deles disse anonimamente em uma entrevista para um blog de fãs da Selena: "As pessoas acham que deve ser incrível ser sobrinho ou sobrinha da Selena Quintanilla. Elas não entendem o peso. Toda vez que alguém descobre quem é minha tia, me olha diferente. Perguntam sobre ela, querem histórias que eu não tenho, porque nunca a conheci. E quando descobrem quem é meu pai, me olham com pena. Talvez eu seja uma vítima, talvez todos nós sejamos. Vítimas de um legado grande demais para qualquer família. Mas decidimos ser sobreviventes, juntos, porque é isso que nossa tia Selena teria querido." Há uma última história, uma que fechou o ciclo de uma forma inesperada. Em 2023, Cassie Pérez, a filha de Chris, completou 22 anos. Chris organizou uma pequena reunião, só com a família mais próxima. Suzette estava lá, Giovanni estava lá, e surpreendentemente, 3 dos filhos de Abi também foram convidados. Durante a reunião, Cassie fez algo que ninguém esperava. Ela reuniu todos os filhos e netos Quintanilla em um quarto. Giovan, 31 anos, Cassie, 22, Noah, 19, e 3 dos filhos de AB, entre 15 e 25 anos. Cassie disse: "Todos nós crescemos à sombra de Selena Quintanilla. Alguns a conheceram como família, outros só como lenda. Mas todos crescemos com a ausência dela. E eu percebi algo. Essa ausência nos moldou tanto quanto a presença dela moldou milhões de fãs. Então eu proponho algo. Proponho que façamos o que ela teria feito. Que sejamos uma família de verdade. Não só em encontros obrigatórios ou aniversários. Que a gente se reúna, converse, se conheça, se apoie. Porque se minha tia tivesse tido seus 6 filhos, eles teriam sido uma família. E nós somos o mais perto que existe desses 6 filhos que nunca nasceram." Houve silêncio. Então, um dos filhos de AB, de 25 anos, falou: "Eu topo, mas com uma condição. Nada de comparações. Nada de seu pai isso ou seu pai aquilo. Somos nós, só nós, sem o peso dos nossos pais." Todos concordaram. Desde aquele dia, eles se reúnem a cada 3 meses, jantares, passeios, conversas longas. Eles se tornaram os irmãos que nenhum deles teve. Eles se tornaram a família que Selena sonhou. Em 2024, no aniversário de 53 anos de Selena, a idade que ela teria se estivesse viva, esses 6 jovens fizeram algo especial. Eles foram juntos ao Museu da Selena, em Corpus Christi. Suzette os viu entrar todos juntos e se emocionou. Ela nunca os tinha visto assim. Eles caminharam juntos por cada exposição. Quando chegaram à vitrine com a foto de Selena segurando um dos filhos de AB, eles pararam. Cassie leu em voz alta as palavras escritas no verso da foto. "Um dia vou ter um assim, em breve." Silêncio. Então Giovan disse: "Ela não teve um assim, mas de alguma forma ela tem a gente." Eles tiraram uma foto juntos em frente à vitrine. 6 jovens sorrindo, abraçados. Cassie postou a foto no Instagram com uma legenda que viralizou: "Esses são os 6 filhos que Selena nunca teve. Não somos seus filhos biológicos, mas somos seu legado tanto quanto qualquer canção. Ela nos ensinou o que é família sem nunca nos conhecer. Feliz aniversário, tia Selena. Gostaríamos que você pudesse nos ver." A publicação recebeu 5 milhões de curtidas. E algo incrível aconteceu.
Milhares de pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Pessoas que cresceram sem pais presentes, mas encontraram família em outros lugares. Pessoas que perderam entes queridos antes de realizar seus sonhos. Pessoas que carregavam legados pesados. A publicação se tornou algo maior que Selena. Virou um movimento. Sobre como o amor atravessa a morte. Sobre como sonhos não realizados podem inspirar gerações. Sobre como uma mulher que nunca teve filhos acabou se tornando mãe de milhões. Hoje, em 2025, já se passaram 30 anos desde a morte de Selena. Abram Quintanilla tem 86 anos. Continua controlando o império. A B tem 60. Continua fazendo música. Continua em seu quinto casamento. Cris Pérez tem 56. Continua tocando. Continua lembrando. Suzette tem 57. Continua cuidando do museu como se fosse um templo. Os 8 filhos de AB estão espalhados, mas conectados. Os 2 filhos de Chris estão construindo suas próprias vidas. O filho de Suzette está encontrando seu próprio caminho e Selena continua imortal. Mas agora existe algo novo. Uma geração que entende que o legado de Selena não são apenas músicas, são vidas. São esses 9 jovens que nunca a conheceram, mas que a carregam em cada decisão. Eles aprenderam com a ausência dela, construíram família em sua homenagem. E talvez, só talvez, isso seja mais poderoso do que qualquer coisa que Selena poderia ter criado se tivesse vivido. Porque não são apenas 6 filhos, são 9. E milhões de outros que se reconheceram nessa história. Selena Quintanilla queria 6 filhos. Ela acabou inspirando milhões a serem filhos melhores, irmãos melhores, pais melhores, a não repetir os erros de Abraham, a não repetir os padrões de Abel. E isso, no fim das contas, é um legado maior do que qualquer disco de platina. Existe agora uma placa no Museu da Selena, instalada em 2024. Ela diz: Selena Quintanilla sonhava em ter 6 filhos e nunca teve, mas seu amor pela família inspirou gerações a construir as famílias com o que sempre sonharam. Este é seu verdadeiro legado, não os filhos que não teve, mas o amor que deu sem limites. Abaixo dessa placa há uma foto. A foto dos 6 jovens em frente à vitrine. Os 6 filhos que Selena nunca teve, mas que, de alguma forma, são dela. Porque o amor não precisa de biologia, só precisa de intenção. E Selena tinha intenção de sobra. Esta foi a história completa dos filhos que nunca nasceram, dos que nasceram em seu lugar, e de como uma mulher que morreu aos 23 anos sem filho se tornou mãe de milhões. Descanse em paz, Selena. Seus filhos estão aqui, não os que você sonhou, mas os que você merecia.